que foi a Lei de Terras de 1850? Quais suas características principais? A Lei de Terras ela foi editada em 1850, tão somente 2 semanas após a abolição definitiva do tráfico de escravos, que se deu, portanto, também nesse início do segundo semestre de 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz. Por que as duas coisas são absolutamente interrelacionadas? E faz todo sentido que a Lei de Terras tenha vindo logo após, 2 semanas, não é nada, após a Lei de Terras. Porque a previsão, né, com a abolição definitiva do tráfico de escravos, é que houvesse em algum momento o fim efetivo da escravidão. Isso porque a taxa de mortalidade dos escravos era muito maior do que a taxa de natalidade dos escravos. Portanto, se não há tráfico e morre mais escravos do que nasce no Brasil, uma hora vai acabar a escravidão e haverá forçosamente um problema de mão de obra, de abastecimento, notadamente nos cafezais. Quem vai trabalhar nesses cafezais? Inclusive porque a opção pelo trabalhador livre nacional não era imediatamente uma opção. Se entendia que os trabalhadores livres nacionais, a imensa maioria da população brasileira naquela época, eram erráticos, volantes, que não se fixariam à terra para trabalhá-la como fazia um escravo, que de fato não tinha liberdade, é claro, para deixar a fazenda. Portanto, se previa um problema claro quanto à mão de obra, um fator de produção absolutamente chave no Brasil daquele então no mundo como um todo, um fator de produção trabalho. Então, a primeira lógica, a primeira resposta a isso foi encontrar algum mecanismo para garantir a permanência do abastecimento da mão de obra nos cafezais marcadamente. Mas não só, eventualmente nos engenhos também, ou mão de obra como um todo. É aí que entra, curiosamente, a Lei de Terras. E a lógica não é diretamente clara, mas ela indiretamente se torna clara. Então, qual é o ponto de partida inicial da Lei de Terras? Ponto a dizer, a partir daquele momento, setembro então de 1850, não poderia haver mais doação de terras públicas no Brasil. De fato, isso já havia sido congelado pelo Bonifácio em 22, 1822, época da independência, e o Brasil não teve mais regime de terra qualquer entre 22 e 1850. Mas o ponto essencial era dizer, então, não se doa mais terra pública no Brasil, a terra pública somente pode ser vendida num mercado de terras ao fim e ao cabo. Porém, ponto absolutamente chave é que essas terras públicas elas deveriam ter um preço alto suficiente para inviabilizar que o livre se tornasse proprietário. Isso é absolutamente chave na lógica da lei de terras. Então, a lógica não é de uma reforma agrária, muito pelo contrário. A lógica, portanto, é evitar que todo trabalhador eventualmente se tornasse proprietário de terras, porque essa terra pública, que somente pode ser comprada ou vendida, logicamente a partir desse momento, ela tem um preço alto o suficiente que faz, em última instância, com que a mão de obra permanecesse sempre mão de obra. Não pode se tornar proprietária porque não tem acesso financeiro, não tem recurso para comprar a terra pública. É claro que a terra privada, os preços da terra privada, é claro que isso depende da localização, mas basicamente acompanhou esse movimento de alta impulsionado por um tabelamento do preço da terra pública, alto o suficiente, então, para inviabilizar que a mão de obra se tornasse proprietária, e é absolutamente perverso, porque a lógica era fazer com que a mão de obra permanecesse mão de obra, ponto, que abastecesse, portanto, as fazendas daqueles poucos proprietários ao fim e ao cabo. Agora, o que se pensava com isso, em última instância, não era justamente, como dizíamos agora há pouco, um trabalhador livre nacional. Se pensava, sobretudo, no imigrante. Se confiava muito mais no trabalho imigrante para atender as fazendas de café do que no trabalhador livre nacional. Então, a lógica basicamente era a seguinte: com a venda dessas terras públicas, agora com o preço lá em cima, esses recursos orçamentários deveriam servir para patrocinar a mão de obra imigrante que deveria se fixar nas fazendas. Se confia muito mais na mão de obra imigrante? Não tanto, embora, é claro, fosse uma sociedade absolutamente marcada pelo racismo, uma questão racial muito forte. Se prefere o europeu branco porque isso eventualmente levaria a um ideal civilizatório mais próximo daquilo que efetivamente era almejado pelas elites.
do Império do Brasil naquele então. Mas o ponto essencial não é sequer tanto isso. O ponto essencial é o imigrante ele vai se fixar à terra porque ele é imigrante. Né? Ele não tem a volatilidade, né, do trabalhador livre, né, interna. Ele virá financiado pelo Estado brasileiro e somente, no fundo, poderá deixar a fazenda na qual estaria, né, localizado após quitar a dívida, notadamente a passagem, que era arcada então com os recursos públicos oriundos, hipoteticamente, da lei de terras. Essa é a lógica. E é ainda duplamente perversa essa lógica, porque, no fundo, se usa terra pública, então, sim, pública de todos, não é essa a lógica cidadã, se usaria terra pública para financiar imigrantes que se voltariam para o benefício do setor cafeeiro, que é absolutamente concentrado do ponto de vista da propriedade. A estrutura fundiária já era, então, sem dúvida alguma, absolutamente concentrada. Então, é usar um recurso público, em última análise, para o benefício de um interesse particular. E aqui a cafeicultura falou altíssimo. Essas são as características fundamentais que levaram, então, à formação de um mercado de terras e, paralelamente, e muito progressivamente, formação do mercado de trabalho. São mercados essenciais, do ponto de vista produtivo de qualquer país. É claro que isso é paulatino, é um processo. O mercado se constitui lentamente, não é num piparote, né? Não é de forma imediata. Mas se cria, então, um mercado de trabalho que abastece o cafezal e, ao mesmo tempo, um mercado de terras que, na sua lógica, beneficia muito, né, o setor cafeeiro. Então, foi perversa, não resta dúvida. Além do preço alto que tinha essas terras, existia alguma relação do preço alto com a área dessas terras? Eram áreas muito grandes? Eram áreas médias, assim? Isso é um ótimo ponto, porque essas terras públicas, né, via de regra, não estavam no Vale do Paraíba Fluminense, ou eventualmente paulista. O Vale do Paraíba, a bacia, no fundo, ela se estende de Taubaté, basicamente, até o nosso Fluminense, se avizinhando à divisa capixaba, né, o Espírito Santo. Eram as terras mais ricas, porque era ali onde se produzia café. Ali o valor da terra era altíssimo, e aquela terra já havia sido tomada por poceiros ou eventualmente sesmeiros. Né? Sesmeiros em referência ao Instituto Seis Marias, que era um instituto colonial de doação de terra pública, justamente. Essas terras públicas, então, que existiam naquele então, não estavam ali. As terras públicas eram as terras mais distantes, como o oeste geográfico de São Paulo, não explorado naquele então, ou a imensa província do Mato Grosso, naquela época. Mato Grosso, naquela época, tomava o que hoje é Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Uma província maior do que a Espanha, né? Maior do que a França, inclusive, se bobear. Ou ainda em regiões remotas, do Piauí, enfim, do Maranhão e assim sucessivamente. Então, eram terras imensas, né? Muito longe dos portos, da infraestrutura de integração física, o que significou, né, que a lei falha. E ela falha nesse sentido, porque vendeu-se pouco terra pública, tendo em vista as características dessa terra pública. Claro que havia alguma parcela de terra pública em centros mais próximos dos polos produtivos nodais, né, como, por exemplo, a região cafeeira que vai de Campinas até Rio Claro. Mas isso é pontual. As maiores terras públicas, né, que são latifúndios absolutamente colossais, estavam longe dos centros de produção e de exportação, de integração, no fundo, né, com a rede portuária, o que significou um fracasso do ponto de vista da lógica vender a terra pública num preço alto o suficiente para captar mão de obra imigrante para abastecer os cafezais. Nesse sentido, a lei não vingou. Agora, onde ela vinga, sem dúvida alguma, é manter o preço da terra muito alto. Porque o efeito de aumentar o preço da terra pública, como a gente dizia agora há pouco, sobre o mercado privado de terras, é um efeito quase que de alavancagem, um empurra o outro. Se a terra pública lá longe, né, na província de Goiás, está em tal patamar, então eu que tenho uma terra privada muito mais perto do Porto do Rio de Janeiro, vou subir esse preço também. Aí ela funcionou, nesse sentido excludente, né, porque ela de fato não dá acesso à mão de obra à terra. Né, a mão de obra permanece mão de obra. Portanto, ela tem um efeito concentrador. E ela, sem dúvida alguma, é um marco na estrutura atual fundiária do Brasil, ou seja, uma altíssima concentração fundiária que a gente tem até hoje. Né?
coisas do gênero 1% da população detém algo próximo a 70% do território nacional. Imenso. 70% do território do Brasil é bastante coisa, né? E 1% de 220 milhões que somos, ou 210 milhões, é pouco. Essa lei, existia uma outra legislação anterior a essa lei? Que falava sobre a situação agrária do país? Existia, né? Basicamente, entre 22 e 50, então, a legislação fundiária era, sobretudo, provincial, mas ela termina não regulamentada e ela não pega. Portanto, o outro marco agrário, fundiário agrário essencial antes da Lei de Terras, era justamente a Lei de Sesmarias, que havia sido editada em Portugal em 1375, final do século XIV. Basicamente, ela era editada naquele momento em Portugal, um contexto específico, enfim, né, peste bubônica, companhia. Havia naquele momento um problema quanto a um imenso êxodo rural, né, concentração da população portuguesa nas cidades, portanto, e a lógica foi fazer com que, então, essas sesmarias, que eram terras públicas, também conhecidas como terras devolutas, porque devolvidas à coroa, e esse era o ponto essencial, haveria doação da terra pública, caso aquele que a recebesse como doação a tornasse produtiva em 5 anos. Se não a tornou produtiva em 5 anos, a terra é devoluta, é devolvida, tem que devolver a terra. O ímpeto lá era justamente evitar o processo de êxodo rural. Esse mesmo instituto das Sesmarias foi transmigrado para o Brasil, na época da colônia, evidentemente. O problema é que as condições, as circunstâncias brasileiras eram radicalmente diferentes das circunstâncias portuguesas. Lá havia muita gente para pouca terra. Aqui havia pouca gente para muita terra. O efeito, então, é o efeito de latifúndio. Aí a Sesmaria é um primeiro passo imenso em direção ao latifúndio. Inclusive, aqui, muito raramente, as sesmarias eram devolvidas caso a terra não fosse produtiva, não se tornasse produtiva em 5 anos. Uma sesmaria, sei lá, na região do Alentejo, atrás dos Montes de Portugal, tinha um tamanho bem diferente de uma sesmaria no Mato Grosso. Sesmaria no Mato Grosso é o tamanho da Bélgica. Não sei se tanto, mas eventualmente sim. Maior que o Luxemburgo, com certeza. Então, é muito difícil tornar produtiva uma terra nessa escala, com pouca mão de obra e, no fundo, pouco acesso às vias de integração física do país, né? Rodovias, enfim, ferrovias. Rodovias para aquela época, estradas no fundo de terra, mais à frente ferrovias, ou ainda a rede portuária, o tráfico de cabotagem. Então, no fundo, né, em 1822, o Bonifácio ele põe fim às sesmarias porque aquilo saiu do controle completamente. São pouquíssimas pessoas que têm tamanhos de terra absolutamente colossais e não produtivos. Então, basta, não há mais concessão de sesmarias a partir de 22. Tá? E esse período de 22 até 50, no fundo, foi o auge do poceiro, do grande poceiro, em última instância. Aqueles que, portanto, iam abocanhando terra como se nada fosse. E essas posses deveriam ser, e terminam sendo, revalidadas com a lei de terras, ou pelo menos assim se esperava. E essa é uma outra dimensão essencial da lei de terras. E essa outra dimensão essencial é que ela institui a obrigatoriedade do registro da terra, tanto pública quanto privada. Isso é fundamental para constituir um mercado, porque se há registro, há segurança jurídica para compra e para venda. Eu estou comprando a sua terra e ela não está registrada, eu não sei exatamente o que você está me vendendo. Né? Se ela está registrada juridicamente no cartório, no registro de notas, seja lá o que for, eu sei exatamente o que eu estou comprando, a dimensão, a demarcação, né? A topografia e assim sucessivamente. O que é ainda essencial, e isso é chave, para a constituição mais alargada de um mercado de capitais. E aqui são os 3 fatores de produção que se encontram: terra, trabalho e capital. Como entra o capital nessa lógica? Porque a prática de crédito, de grande empréstimo naquela época, era uma prática hipotecária, sobretudo para cafeicultura, enfim, em outras culturas. Muito voltado para a cafeicultura. Então a lógica é, agora que a terra está registrada, eu posso dá-la como garantia para obter um crédito hipotecário que aumenta o meu plantel de escravos e aumenta a minha produção na fazenda. Agora o banco toma
essa terra como garantia hipotecária porque ela é juridicamente perfeita, né? Ela está registrada. Então, por trás, né, da criação do mercado de terras está esse instituto fundamental do registro das terras. E, paralelamente, se constitui também o mercado de capitais. Entendi. Agora, indo por a direção contrária, de 1850 até hoje, essa lei, como ela repercute na estrutura agrária atual? É isso que a gente dizia agora há pouco. Ela deixa um legado igualmente perverso, né? Já era muito perverso, seu legado não poderia ser diferente. Ela deixa um legado de altíssima, né, concentração fundiária no país. Tá? Fazendas, né, do tamanho de países, muitas vezes. Isso tem a ver, sem dúvida alguma, com aquilo que foi legado pela lei de terras. É claro que houve ajustes ao regime da terra no Brasil ao longo de tantas décadas, desde 1850 até hoje. Na época da Primeira República, por exemplo, foi uma república ultrafederalista, federalismo muito mais exacerbado do que o atual. Os próprios estados, que deixaram de ser províncias, portanto, os estados como hoje os conhecemos, passaram a reger, né, a disciplinar a terra no tamanho, dentro, né, dos respectivos dos seus estados, na dimensão estadual. Mas não alterou a lógica, né, de concentração da terra. Muito pelo contrário. Aquelas poucas oligarquias continuaram numa lógica muito semelhante. O Antônio Prado, por exemplo, que foi prefeito de São Paulo por décadas, ele é um dos grandes incentivadores, na passagem do 19 para o 20, de uma reforma na legislação fundiária em São Paulo, para aumentar ainda mais o preço da terra pública, para garantir que agora sim o imigrante, né, italiano, espanhol, eventualmente japonês, permanecesse mão de obra, que não tivesse acesso à terra. E aqui a lógica da perversão permanece, porque o preço tem que ser autossuficiente para inviabilizar que o imigrante se torne proprietário, certo? Porém, tem que ser baixo o suficiente para criar a ilusão do acesso à propriedade em algum momento da existência. Então a ideia é, não, se eu trabalhar 20 anos a fio, de repente eu chego lá. A próxima geração conseguirá ser proprietário. É de engano. Para cada Matarazzo, em São Paulo, houve um mundo, né, de colonos que permaneceram em condições dificilíssimas. Acho que você até respondeu a última pergunta que eu tinha, mas eu vou agora voltar e vou trocar um pouco o eixo. Agora eu queria comparar, não sei se você chegou a ver essa pergunta, não sei se você também sabe falar, sobre o Homestead Act, Sim. de 1862 dos Estados Unidos. Não sei, eu me interessei um pouco por essa comparação, meio que na mesma época, mais ou menos. Como que se compara a lei de terras brasileira com essa lei norte-americana? São opostos. Perfeitos opostos. Essa lei norte-americana é editada durante a Guerra de Secessão, que se estendeu de 1861 até 65. Há um problema grande quanto ao recrutamento, né, abastecimento dos quartéis, enfim, formar tropa de um lado e do outro. É o sul contra o norte. É o norte mais industrial, pelo menos, contra um sul agrário e escravista. É uma guerra, em última medida, por causa da escravidão. Como se resolve a questão da escravidão nos Estados Unidos? De fato, se resolve com uma guerra civil e acaba a escravidão, de fato, em 65 nos Estados Unidos. Mas, nesse meio tempo, Lincoln, né, que era o presidente então, dos Estados Unidos à época, edita esse Homestead Act, que é absolutamente atrativo para o imigrante europeu, na medida em que o Homestead Act dá a pequena propriedade ao imigrante caso torne a terra produtiva. Então, bastava efetivamente tornar a terra produtiva, era essencial naquele momento de guerra civil, essencial torná-la produtiva e abastecer as tropas do norte, sobretudo em detrimento do sul. O sul é mais agrário do que o norte, embora o norte, claro, tivesse a produção agrária também. Mas a lógica é, então, dar a propriedade definitiva da terra ao imigrante caso a tornasse produtiva. E numa estrutura fundiária completamente diferente, né? Porque essa terra é um microfúndio, sequer é um minifúndio, pequeno, comparado à lógica, né, de terras
da lei de terras no Brasil, que é uma lógica muito mais latifundiária. O que isso significou para os Estados Unidos? Significou um poder, né, de captar mão de obra imigrante infinitamente superior ao brasileiro. Tá? Os Estados Unidos atraíram muito mais, né, imigrantes italianos, notadamente, do que São Paulo. Né? Quem atrai imigrante italiano no Brasil é São Paulo. Vem quase todos para São Paulo. Portanto, no sul, mas enfim, a concentração fortíssima é em São Paulo. Então, tem efeitos, né, duradouros sobre a composição da população norte-americana, sobre a estrutura fundiária, sobre o mercado de trabalho, totalmente diferente as condições que se deram lá, e, ao mesmo tempo, para a própria, né, formação étnico-cultural do país. Portanto, não é uma via radicalmente diferente da que a gente tomou em 1850. O que explica a própria estrutura fundiária dos Estados Unidos até hoje, pelo menos em parte. Tem latifúndio nos Estados Unidos? Tem, sobretudo no sul. Porém, numa concentração muito inferior à brasileira. A gente aqui está num patamar de 1% da população que detém, né, em torno de 70% do território brasileiro. Fenomenal. Lá nos Estados Unidos não é assim. Não, de forma alguma. Tem concentração fundiária também, mas não nesses patamares. Né? Sem dúvida alguma, não. E aí as raízes têm a ver com isso, como no século XIX foi estruturada a terra num país e no outro. Eu queria mesmo entender como que isso reflete hoje, né? Tanto a lei de terras brasileira quanto a lei de terras americana. Isso. E as diferenças entre os dois países. Isso. Mas isso. Essa é a lógica. Acho que está respondido. Muito bem respondido. Uma última coisa só. Você tocou nesse assunto e eu queria voltar. Não sei se faz sentido. Na verdade, eu sou bem leigo em relação à história. Mas a relação entre essas leis, tanto pode ser no Brasil, tanto como nos Estados Unidos, com os momentos finais que eu chamei da escravidão. Que seria esse final do século, a partir da metade do século XIX em diante. A relação não seria tão direta, né? Tão explícita. Vou começar pelo fato que, né, o escravo era escravo. E propriedade não pode ser proprietária. Seria uma contradição por si só. Agora, onde sim há uma relação é no fato que a lei de terras, né, a tal ponto marca, né, as medidas futuras, né, de legislação fundiária no Brasil. Antônio Prado, falamos dele agora há pouco, que quando veio à tona efetivamente a abolição, 3 de maio de 1888, os pouquíssimos projetos que haviam sido formulados para integrar o negro livre, agora na sociedade de classe como proprietário, são riscados do mapa imediatamente, nem pensar. E havia projetos, André Rebouças, por exemplo, havia formulado um projeto de reforma agrária, um pouco na lógica, muito próximo à lógica do Homestead Act dos Estados Unidos, para fazer com que os libertos, pós abolição, se tornassem imediatamente proprietários, terras pequenas, se tornassem proprietários, portanto, enfim, tivessem uma inserção na ordem econômica mais rápida. A questão era, se as pessoas vão sair do cativeiro, para onde vão? O que vão fazer? Quem vai empregar? Quais condições vão permanecer? E aí houve de tudo. A migração para as cidades, né, dessas populações, mas, sobretudo, o retorno às fazendas. Ou seja, o liberto ganha a liberdade, sai da fazenda e se vê forçado a voltar porque não encontra inserção socioeconômica nenhuma. E é claro que isso caracterizado de ponta a ponta por um racismo estrutural com todas as ventas da lei então. Portanto, esses projetos de inserção social do ex-escravo na sociedade de classe são descartados muito rapidamente. Tem que ser mão de obra. Esse é o ponto. O liberto tem que permanecer mão de obra e não proprietário. E aí é uma continuidade, sem dúvida alguma. No caso dos Estados Unidos, diferente, isso não quer dizer que houve uma melhor inserção do ex-escravo na sociedade de classe, não houve, mas é diferente porque a disputa é entre o norte e o sul.
e o Sul foi derrotado. Ao mesmo tempo, esse Sul permaneceu, e há rastros disso até hoje, permaneceu imensamente racista. Não que o Norte tenha subitamente deixado de ser, mas as características de exclusão racial, social e racial no sul dos Estados Unidos permaneceram e permanecem até hoje, de forma muito marcada. Portanto, por essa via ali é impensável também o negro se tornar proprietário. Então, no fundo, o ponto de chegada é semelhante. Ex-escravos, tanto lá quanto cá, permaneceram absolutamente desamparados do ponto de vista socioeconômico. Mas as vias para tal são diferentes e têm a ver, é claro, com as estruturas específicas fundiárias de cada país e as características nacionais de cada um desses dois países, Estados Unidos e Brasil. Entendi. Bom, uma última perguntinha, só para ter um finalzinho. Agora, mais relacionada ao nosso contexto aqui na FIFELESH, é uma pergunta que, por exemplo, o nosso chefe sempre pede para a gente fazer, que é como que, mais questão institucional mesmo, né? Como que esse tema, esse assunto, ele entra dentro da academia aqui? Como que a gente estuda ele? Tipo, existe a pós-graduação? Existe interesse nisso? Como que funciona, mais ou menos? Pode falar de uma maneira geral que você conhece, né? As abordagens são, ora, pela via da história, naturalmente. Claro que é uma primeira abordagem na graduação, quanto à lei de terras, na disciplina que eu dou, que é do Brasil Império, mas isso é levado para a pós-graduação, evidentemente, aí pode ser por uma linha mais social, por uma linha mais econômica. Então, por exemplo, ir aos registros de notas e ver se efetivamente a terra foi registrada ou não. É uma via possível. Aí tirar outras conclusões. Ou estudar a estrutura bancária do país e ver se efetivamente os bancos pegavam as terras registradas para dar os créditos hipotecários. Aí é o trabalho braçal do historiador mesmo, para depois chegar a conclusões mais expressivas. A outra via, isso se fez muito, é a via hora da ciência política, hora da sociologia. Então, é pensar a lei de terras do ponto de vista da formação social do país. E aí é uma discussão diferente, é uma abordagem diferente. Não tem um trabalho de fonte primária no arquivo, que tem o historiador, mas tem um trabalho de reflexão teórica sobre o significado disso, do ponto de vista da estrutura social do país. Um livro magnífico a esse respeito é o livro do José de Souza Martins, chamado Cativeiro da Terra. E não é um trabalho de história originalmente. Então, é um trabalho das sociais. Então, há inúmeras vias possíveis. E muita coisa a ser pesquisada sobre a lei de terras ainda sem dúvida alguma.